Alguém numa conversa me contou que tem um livro atualmente nas livrarias sobre tratamentos que, segundo o livro, não funcionam e não são baseados em ciência. E que esse livro elenca a acupuntura entre esses tratamentos que não têm base na ciência. Bom, como que a ciência faz para saber se um tratamento funciona? Basicamente, ela compara um tratamento com outro já estabelecido ou com nenhum tratamento. E aí tem toda uma convenção estatística para determinar se esse tratamento que está sendo testado é melhor ou é igual a outros tratamentos ou se realmente é igual a não fazer tratamento nenhum. Essa determinação estatística é a base da chamada medicina baseada em evidências. É possível argumentar que certos estudos dessa ordem estatística, esses trabalhos para comparar um tratamento ao outro, podem ter sido mal feitos e apresentar estatísticas ruins. E é por isso que se criou um banco de dados que é universalmente aceito pelos proponentes da medicina baseada em evidências, que é o Cochrane Library, o Cochrane Database. Esses bancos de dados vão determinar de uma forma bem aceita, bem rigorosa, o nível de evidência de um determinado tratamento, tendo como base essas comparações estatísticas. É óbvio que elas não são infalíveis, mas a maioria da área da ciência aceita o Cochrane Database como a mãe da medicina baseada em evidências. E aqui mesmo está o trabalho do Cochrane Library dizendo que a evidência sugere que a acupuntura é valiosa para o tratamento preventivo da enxaqueca, desde que pelo menos 6 sessões sejam feitas para tratamento preventivo da enxaqueca. Essa é uma publicação que o pessoal da medicina baseada em evidências também respeita bastante, falando como que a acupuntura ajuda a liberar endorfinas, opioides, neurotransmissores e neurohormônios. E tem função na dor, tem função física, tem função de bem-estar emocional e até mesmo de regulação de temperatura, fluxo sanguíneo e pressão arterial. Aqui temos uma outra publicação do mesmo grupo médico, dizendo aqui, explorando a ciência da acupuntura, pesquisadores descobriram neurônios necessários para a resposta anti-inflamatória da acupuntura. Há aqui uma outra publicação bastante respeitada pelo pessoal que gosta da medicina baseada em evidências, falando justamente de mecanismos da acupuntura. Aqueles fãs mais ardorosos da medicina baseada em evidências não levam em consideração que a medicina baseada em evidências, ela focaliza em grupos grandes de pessoas. Aliás, quanto maior a amostragem estatística, melhor. Mas uma coisa é o grupo e outra coisa é o indivíduo. E o indivíduo, os valores desse indivíduo, as crenças desse indivíduo, a situação dentro do contexto individual não é levada em consideração naquele grande escopo estatístico. A medicina baseada em evidências também não considera o bom senso como um fator. Além disso, existe um fator tempo, que pode ser muito grande, que ainda não passou, e o fator dificuldade, custo, para conseguir agregar esses tipos de evidência. Os altos custos, altíssimos custos envolvidos na produção dessas evidências se transformaram numa grande oportunidade para a indústria farmacêutica e numa grande ameaça para aqueles médicos que ainda tentam usar o bom senso nos tratamentos dos seus pacientes, que tentam levar em conta fatores individuais dos seus pacientes, que não tratam os seus pacientes unicamente como um número estatístico, mas tem bom senso para saber quando aplicar esse tipo de conhecimento. E assim, a medicina baseada em evidências
se torna quase que uma arma apontada para aquele médico, falando: é bom você então usar essa polifarmácia, esses remédios todos, prescrever todos eles porque estão todos baseados em evidência. Você falar para o paciente dormir melhor, fazer exercício, fazer acupuntura, não é baseado em evidência. Você deveria então só prescrever remédios. Quanto isso favorece o paciente versus quanto isso favorece os lucros de uma indústria de remédios, que é fácil para ela patrocinar esse tipo de estudo que vai ser publicado em alguma revista médica muito prestigiosa e de alto impacto, eu ainda não sei. Além disso, existe a corrupção no meio das pesquisas. Dentro das universidades, existe uma tendenciosidade, uma corrupção, um jeito de contornar alguma coisa. Isso não sou eu que estou falando, existem já dezenas de grandes pessoas que estavam envolvidas nessas pesquisas que já tornaram públicas várias espécies de corrupção. Então a fonte de onde bebe essa medicina baseada em evidências pode muito bem estar poluída. Essas críticas que eu estou fazendo não são para desmerecer a medicina baseada em evidências, mas sim para temperar com alguma cautela. Ou seja, não é uma bíblia, não é um dogma que tem que ser seguido em todas as instâncias, em todas as ocasiões. Doenças crônicas como a enxaqueca são muito difíceis de tratar. E não dá para você ter a pretensão de chegar e falar: não, isso aqui não tem evidência, não funciona, deixa o paciente à mercê apenas, única e tão somente de drogas farmacêuticas. Mas mesmo com tudo que eu falei sobre remédios que teriam privilégio dentro da medicina baseada em evidências, você faz ideia de que remédios têm bom nível de evidência no tratamento preventivo de uma doença crônica como a enxaqueca? Será que o remédio que você está tomando não tem evidência? Será que o remédio que você está tomando tem a mesma evidência do que uma pílula de açúcar? Vamos lá, você toma antidepressivo? Pode ser que você tenha melhorado. Agora, segundo a medicina baseada em evidências, o Cochrane Database, não tem evidência. Tá aqui o veredito do Cochrane Database. Vamos chegar nas conclusões dos autores do Cochrane Database. Nossa conclusão é que o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina para a profilaxia da enxaqueca não tem suporte pela evidência. Está aqui, não tem evidência, é um tratamento sem evidência. Quanta gente melhora com esse tratamento? Essa é a minha pergunta. Muita gente. Não é endossado nesse momento pelo Cochrane Database, que é a mãe da medicina baseada em evidências. E eu mostrei para você que a acupuntura tem bom nível de evidência para tratamento preventivo de enxaqueca a partir da 6ª sessão. Eu estou aproveitando esse tema para falar sobre enxaqueca, mas isso é para te alertar sobre vários tópicos aí. Quando alguém falar que não é baseado em evidências, tomar um pouco de cuidado, um pouco de atenção. Nada é melhor do que um bom relacionamento médico-paciente, nada é melhor do que um tratamento individualizado, pelo menos para uma doença crônica. E que pena um livro ou outras pessoas que divulgam que a acupuntura não é bom para enxaqueca e outras informações aí querendo ser, vamos dizer, os grandes arautos da verdade, podem estar prejudicando pacientes. Ah, mas tem muita malandragem dentro dos médicos, aqueles que estão fora da medicina baseada em evidências. Mas tem também muita malandragem dentro da medicina baseada em evidências. Você tem remédios que foram tirados do mercado, remédios
até tem um anti-inflamatório que lá por 2004 foi tirado do mercado, mas só que a indústria sabia que dava problema até fatal e foi multada por isso, se não me engano, em US$ 1 bilhão nos Estados Unidos, só que é menos, essa quantia é menor do que o lucro que ela teve durante aqueles anos desse remédio estar no mercado. Então, existem problemas em todos os lados, existem tentativas de solução desses problemas, nós devemos sim olhar as evidências, mas não também ser cegos por elas, porque elas podem ser falhas. Lembra sempre que a medicina é uma ciência e uma arte e sintetiza muito o conhecimento, aplica esse conhecimento a uma causa incrível que é a saúde e preza muito o relacionamento humano.